Em um Brasil marcado por promessas vazias de prosperidade, o Banco Master surgiu como símbolo de sucesso no setor financeiro. Milhares de brasileiros confiaram suas economias nessa instituição que escondia segredos sombrios por trás de balanços inflados e retornos impossíveis. Daniel Bueno Vorcaro, o homem no centro dessa trama, nasceu em Belo Horizonte em 1983. Filho de Henrique Vorcaro, corretor de imóveis e neto de imigrante italiano, ele herdou o espírito empreendedor da família mineira. Desde jovem, Vorcaro demonstrou ambição desmedida nos negócios. Aos 19 anos, tocou seus primeiros empreendimentos na área de educação, viabilizados pelo pai. Depois, mergulhou no grupo Multipar, construindo experiência no ramo imobiliário antes de mirar o setor bancário. Em 2016, ele identificou a oportunidade perfeita. O antigo Banco Máxima, fundado na década de 70 e enfrentando dificuldades, foi adquirido parcialmente por Vorcaro. Ele injetou capital e começou a moldar uma nova era de expansão agressiva. Com determinação implacável, Vorcaro obteve a aprovação do Banco Central em 2019 para assumir o controle total da instituição. 2 anos depois, em 2021, rebatizou o banco como Banco Master, sinalizando ambições maiores. Sob sua liderança, o banco cresceu de forma meteórica e suspeita. Os ativos saltaram de 3 bilhões e meio para 82 bilhões de reais em poucos anos. Parecia um milagre financeiro, mas era o início de um esquema calculado. Vorcaro captava bilhões por meio de CDBs com rendimentos absurdamente altos, prometendo até 140% do CDI. Investidores comuns eram atraídos pela ilusão de riqueza rápida, depositando economias que sustentavam a fachada de sucesso. Por trás dessa captação agressiva, o esquema tomava forma. Carteiras de crédito fictícias eram criadas sem qualquer lastro real. Títulos falsos simulavam empréstimos saudáveis e eram vendidos a outras instituições, inflando artificialmente o balanço do banco. O núcleo da fraude envolvia negociação de ativos podres com bancos estatais como o BRB. Bilhões em operações inexistentes circulavam, transferindo riscos para o Fundo Garantidor de Créditos e iludindo o sistema regulatório inteiro. Vorcaro investia em empresas em crise, como Light e Gafisa, buscando supostos turnarounds. Na verdade, esses movimentos serviam para mascarar a ausência de liquidez real, enquanto a pirâmide financeira crescia descontroladamente. O plano baseava-se no Fundo Garantidor de Créditos como âncora. Vorcaro declarava à autoridade que seguia as regras do jogo. Enquanto isso, a liquidez real deteriorava, ameaçando um colapso que afetaria milhões de correntistas. O crescimento atípico acabou chamando a atenção do Banco Central. Quando o Master pediu aumento de capital, não conseguiu comprovar a origem dos recursos. Suspeitas de irregularidades graves foram levantadas, iniciando uma investigação profunda. Em novembro de 2025, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero. Daniel Vorcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos ao tentar fugir do país com planos de escapar da justiça. Acusado de gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro, Vorcaro viu seu império ruir. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco e de empresas ligadas, expondo um rombo estimado em mais de 50 bilhões. 1.600.000 clientes foram diretamente prejudicados. A fraude bilionária representava uma das maiores quebras bancárias da história brasileira.
Vorcaro foi solto temporariamente, mas as provas continuavam a se acumular contra ele. Mesmo após a primeira prisão, Vorcaro não parou. Mensagens e registros revelaram que ele continuou operando o esquema, ocultando bilhões e coordenando ações para obstruir investigações em curso. A segunda fase da operação trouxe buscas em endereços ligados ao banqueiro. Seu cunhado Fabiano Zettel foi preso temporariamente. Bloqueios judiciais de bilhões de reais foram determinados, revelando uma rede complexa de lavagem. O caso ganhou contornos ainda mais perigosos ao envolver o Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli avocou a relatoria do inquérito em dezembro de 2025, centralizando o poder sobre as provas. Toffoli tomou decisões controversas, lacrando evidências e limitando o acesso da Polícia Federal. Revelações posteriores mostraram que sua família mantinha negócios com fundos de investimento diretamente ligados ao Banco Master. A empresa Marit, da qual Toffoli é sócio com irmãos, negociou imóveis e resorts com gestoras conectadas ao banqueiro. Valores milionários circularam, levantando sérias questões sobre imparcialidade e conflitos de interesse no judiciário. Pressões internas cresceram no Supremo. Toffoli acabou deixando a relatoria, passando o caso para André Mendonça. O escândalo expôs como o poder judiciário poderia ser usado para proteger interesses financeiros ocultos. Mensagens extraídas do celular de Vorcaro revelaram contatos diretos com ministros do STF. Ele trocou 9 mensagens com Alexandre de Moraes na véspera da primeira prisão, pedindo interferências para bloquear investigações em andamento. Embora o Supremo negue o recebimento oficial, análises técnicas e relatos de advogados apontam para tentativas claras de obstrução. O caso arrastou a Corte Suprema para o epicentro de um escândalo nacional sem precedentes. Vorcaro mantinha uma rede sofisticada de influência em Brasília. Articulações políticas garantiram expansão do banco por anos, envolvendo estatais, fundos de pensão e figuras do poder que fechavam os olhos para as irregularidades. A terceira fase da Compliance Zero, deflagrada em março de 2026, mudou tudo. André Mendonça ordenou a prisão preventiva de Vorcaro, citando risco concreto à ordem pública e econômica. Provas mostraram que Vorcaro montou uma milícia privada. Essa estrutura monitorava, ameaçava e intimidava ex-funcionários, jornalistas e opositores que ousavam questionar o esquema do Banco Master. O banqueiro ocultava mais de 2 bilhões de reais na conta do pai. Mensagens revelavam planos de fuga e tentativas de corromper reguladores do Banco Central para encobrir a fraude contínua. Transferido para presídio de segurança máxima em Brasília, Vorcaro agora enfrenta acusações ampliadas. A Operação Compliance Zero avança, desvendando camadas de corrupção que ligam finanças, política e judiciário em uma teia perigosa. O escândalo expôs fragilidades profundas no sistema brasileiro. Milhões de aposentados e investidores comuns pagaram o preço enquanto elites financeiras e judiciais trocavam favores nos bastidores do poder. A imprensa internacional repercutiu o caso como o maior colapso bancário em uma geração. Bloomberg e The Economist destacaram o toque de violência da milícia e as conexões suspeitas no Supremo Tribunal Federal. Vorcaro continuou crimes mesmo após a primeira detenção. Isso prova que o esquema era maior que um homem só, envolvendo uma organização criminosa estruturada para resistir a qualquer investigação inicial. O envolvimento de ministros do STF,
levanta questionamentos graves sobre independência judicial. Decisões monocráticas e lacres de provas sugerem que o poder absoluto pode proteger os poderosos contra o escrutínio público. A liquidação do banco deixou um rombo bilionário no Fundo Garantidor de Créditos. Contribuintes comuns, sem culpa, arcam indiretamente com os custos de uma fraude orquestrada por ambição desmedida. Familiares e aliados de Vorcaro foram alvos de buscas e bloqueios. A PF investiga lavagem de dinheiro, corrupção ativa e até invasão de dispositivos para silenciar críticas ao império caído. O caso Master serve como alerta para o Brasil. Quando bancos crescem rápido demais com promessas irreais, é preciso questionar as conexões ocultas que sustentam essa ilusão de prosperidade. Ministros como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes viram seus nomes ligados ao banqueiro. Negam irregularidades, mas as mensagens e negócios familiares alimentam dúvidas sobre transparência no mais alto escalão da justiça. André Mendonça, ao ordenar a nova prisão, sinalizou que nem todos os caminhos da investigação foram bloqueados. A transferência para presídio federal mostra determinação em impedir novas obstruções ao processo. A milícia pessoal de Vorcaro incluía sicários e vigilância digital. Esse aparato de intimidação revela o nível de desespero para manter o esquema vivo mesmo após a intervenção do Banco Central. Investigações continuam avançando na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O foco agora inclui descontos irregulares em consignados e conexões com estatais que facilitaram a fraude inicial do Banco Master. O povo brasileiro merece respostas claras sobre quem protegeu esse esquema por tanto tempo. A verdade sobre o Master não pode ser sepultada por decisões judiciais ou silêncios convenientes. Daniel Vorcaro, de herdeiro imobiliário a banqueiro bilionário, agora enfrenta a derrocada total. Sua prisão preventiva marca o fim de uma era de impunidade que ameaçou a credibilidade do sistema financeiro nacional. O escândalo expõe como fraudes podem ser maquilhadas com influência política e judicial. O Brasil precisa de reformas urgentes para que casos como esse nunca mais se repitam impunemente. Enquanto Vorcaro aguarda julgamento em presídio de segurança máxima, novas revelações surgem diariamente. O fio da meada pode levar a nomes ainda mais poderosos que sustentaram o império fraudulento. A Operação Compliance Zero prova que a justiça, quando pressionada pela sociedade, pode agir. Mas o caminho até aqui revela quanto poder foi abusado para proteger interesses bilionários. O legado do Banco Master é de prejuízo coletivo e desconfiança institucional. Milhões perderam, enquanto poucos enriqueceram com fraudes que envolveram desde DBs falsos até contatos no Supremo. Este caso não termina com prisões. Ele exige que o Brasil reflita sobre quem realmente controla o poder e como proteger o cidadão comum das elites intocáveis que operam nas sombras. Não perca mais nenhum conteúdo revelador como este. Inscreva-se agora no canal Mundo Endireitado, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo para que mais brasileiros acordem para a verdade que endireita o país.